Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vozes e Visões na Educação Inclusiva. Eu sou a Letéia Tosto e neste espaço teremos a oportunidade de abordar um tema que não é apenas fundamental no campo da educação, mas também tem um impacto transcendental na construção de sociedades mais justas e equitativas. Este podcast é parte integrante do curso Educação Inclusiva, onde exploramos as várias dimensões do tema, seus desafios, benefícios e como essa visão transformadora pode moldar o futuro do ensino. E para participar deste podcast hoje, eu tenho a honra de me juntar ao Rodrigo Rubner Mendes. Rodrigo, ele que é superintendente do Instituto Rodrigo Mendes, é mestre no tema Gestão da Diversidade pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde atua como professor. Seja bem-vindo, Rodrigo. Você pode começar falando um pouco da sua trajetória. Olá, Letéia. Agradeço o convite da Santiliana, uma parceira de longa data do nosso trabalho. Sou Rodrigo Rubner Mendes, fundador do instituto que leva o meu nome, e a gente trabalha para que nenhuma criança fique de fora da escola em virtude de uma deficiência, de um transtorno. Para dar um panorama do contexto atual da educação especial no Brasil, acho que vale primeiro falar das coisas boas, né? Nos últimos anos, pela primeira vez na história, 90% dos alunos com deficiência matriculados na educação básica estavam estudando em escolas inclusivas, quer dizer, saíram do modelo da segregação. Em certos estados, como o Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Acre, essa estatística até chega a ser de 100%, o que é um número extremamente avançado, inclusive em termos internacionais. E, além disso, várias pesquisas indicam que mais de 80% dos profissionais das escolas são a favor do modelo inclusivo na escola. Falando sobre os desafios que a gente tem pela frente, eu começaria por um importante problema de acesso, quer dizer, muita gente com deficiência está fora do sistema educacional, lembrando aqueles 90% que eu falei, é em relação a quem já está dentro do sistema. Se o nosso sistema fosse integralmente inclusivo, seria de se esperar que algo em torno de 10% do total das matrículas fosse ocupado por estudantes com deficiência. Hoje, a representatividade no ensino fundamental é de 3% e esse número vai afunilando até chegar em 0,5% no ensino superior. Vários estudos também apontam que 70% dos professores brasileiros se sentem inseguros, quer dizer, com baixa capacitação sobre como atender estudantes com deficiência nas salas de aula comuns. Então, a gente queria falar um pouquinho como é que a gente está tentando, aqui como Instituto Rodrigo Mendes, ajudar a resolver esses problemas que eu citei. Sem dúvida. Né? A gente investe em 3 pilares: produção de conhecimento, formação de educadores e advocacy. Falando sobre o primeiro eixo, eu tenho viajado aí nos últimos anos em busca de melhores práticas de educação inclusiva no Brasil e em outros países, e a gente organiza esse conhecimento e disponibiliza para quem está na sala de aula através de uma plataforma chamada Diversa. Quem quiser conhecer, o endereço é diversa.org.br. Indo para o segundo eixo, né, que é o trabalho de formação, a gente oferece cursos em todo o Brasil, em várias modalidades. Temos também uma plataforma para isso, o endereço é formação.rm.org.br. Só para dar um exemplo de um curso que a gente desenvolveu no formato mais presencial, era um curso que orientava o professor sobre como criar materiais pedagógicos alternativos, né, o que é necessário para viabilizar a inclusão. A gente atendeu, por exemplo, uma escola de Itaquera, em que uma professora do 4º ano estava com dificuldades de ensinar o sistema solar para uma turma que tinha um aluno com deficiência intelectual e outro que estava no espectro do autismo. Ao longo desse curso, ela criou uma espécie de maquete que ilustra o sistema solar e que, juntamente com um game criado pela equipe pedagógica, facilita muito a compreensão do assunto. Isso é importante destacar, facilita não só para o estudante que tem alguma especificidade no campo da educação especial, mas para toda a turma. Tem também uma área de advocacy, que é um corpo a corpo, junto a legisladores e líderes que mexem os ponteiros da educação, para garantir que a nossa agenda não saia do radar.
O Rodrigo, e com relação ao papel da sociedade de atores chaves para a consolidação e a expansão desses sistemas educacionais cada vez mais inclusivos? Então, a gente trabalha muito a partir de uma metodologia que engloba 5 dimensões de análise. Essas dimensões são interrelacionadas, né? Estão divididas, em primeiro lugar, na área das políticas públicas, né? Então, essa é a primeira dimensão, que se refere aos aspectos de criação e gestão de políticas que se relacionam com a educação inclusiva em determinado território, né? Isso abrange as instâncias legislativa, executiva e judiciária, quer dizer, o conjunto de leis, diretrizes e decisões que buscam concretizar o direito à educação e todo o trabalho de implementar, né, esses referenciais. A segunda dimensão é a da gestão escolar, que envolve as diversas etapas de planejamento e desenvolvimento das atividades da própria liderança, né, de uma instituição de ensino, né, o que envolve também a construção dos projetos político-pedagógicos, a elaboração dos planos de ação e a própria gestão da rotina, dos processos internos da instituição de ensino. A terceira dimensão é a de estratégias pedagógicas, né? São as diversas etapas do planejamento e desenvolvimento das práticas voltadas ao ensino e aprendizagem, e fazem parte dessa dimensão os profissionais, quer dizer, os serviços ligados à modalidade de educação especial, especialmente o atendimento educacional especializado. E para fechar, tem as famílias, todas as famílias, seja de alunos com deficiência ou não. E a gente está falando aqui da relação entre escola e mães e pais responsáveis. E a quinta dimensão são as parcerias, né, que são relações estabelecidas entre a escola e atores, vamos dizer, externos à instituição, que dão apoio de alguma maneira. É bom lembrar que essas dimensões apontam uma interdependência entre esses atores e o modelo é permeado por questões transversais, como conteúdo curricular, formação de educadores, infraestrutura, acessibilidade e etc. Legal, Rodrigo. Eu gostaria que você desse alguns exemplos de casos que mostram como a sociedade se beneficia diretamente com o sistema educacional que abraça a diversidade. Eu acho que existem 2 ganhos importantes, 2 tipos de benefícios. Em primeiro lugar, a gente traz para dentro quem até pouco tempo estava de fora do jogo, quer dizer, ficava completamente apartado ou às vezes até escondido, né? Então é uma questão aí fundamental de dar acesso e de romper com uma exclusão histórica. E tem um outro tipo de benefício importante que tem a ver com uma melhoria na qualidade do ensino oferecido nas escolas. Quando uma representação real da sociedade começa a fazer parte da escola, isso gera um desconforto construtivo em relação à equipe pedagógica, que não tem mais como repetir certas didáticas e estratégias que já não vinham funcionando muito bem, né, e que precisam, né, assumir a insuficiência de uma educação mais conservadora, etc., e passam a buscar novos conhecimentos, a pesquisar, solicitar apoio para outros profissionais. Esses professores passam por uma oxigenação, por uma ampliação de repertórios, começam a experimentar outras ferramentas e tudo isso joga a favor para que cada aluno tenha uma educação de mais qualidade, não só esse público que é o foco aqui da conversa hoje. Por outro lado, a gente sabe que conviver com a diversidade humana é uma preciosa oportunidade, porque você estar desde a primeira infância em contato com essa heterogeneidade humana, isso estimula o desenvolvimento de competências fundamentais, né? Cada vez mais fundamentais, eu diria, como a capacidade de se colocar no outro, mediar conflitos, estabelecer cooperação. Quer dizer, tem muitos casos que estão naquela plataforma que eu citei, no próprio livro que a gente publicou com a Santiliana, chamada Educação Inclusiva na Prática. Um deles é da Escola Clarice Fecuri, que está situada na periferia de Rio Branco, no Acre, e eles conseguiram, né, desenvolver um modelo de ensino que dialoga intimamente com a concepção de educação inclusiva. Na época eles tinham cerca de 600 alunos, tinham
mais de 20 alunos, vamos dizer, no público-alvo da educação especial, que é a expressão que o MEC usa, com as mais diferentes especificidades. Tinha lá pessoas com deficiência física, intelectual, pessoas com transtorno do espectro do autismo. E a escola conseguiu criar essa rotina muito favorável à educação inclusiva, primeiro pelo comprometimento da então diretora, né, chamava Irã Saraiva, que exercia uma liderança assim, exemplar, capaz de mobilizar a comunidade e estabelecer articulações com o poder público. Ela estabelecia parcerias com organizações sociais, organizações que tinham expertise a oferecer. Ela introduziu no currículo da escola aulas de Libras para todos. Você pode compartilhar algumas experiências ou lições de situações em que os obstáculos foram superados para alcançar uma educação mais inclusiva? Em geral, as boas soluções, ideias, experiências que a gente conheceu são resultantes de um trabalho coletivo. Né? Um trabalho coletivo ou no sentido da equipe pedagógica debatendo e construindo conjuntamente, ou coletivo no sentido do envolvimento inclusive dos alunos. Em uma viagem para Natal, por exemplo, eu conheci uma aluna que tinha 12 anos, chamava-se Maria Heloísa, estava no 5º ano de uma escola pública e ela tinha um transtorno importante, nunca tinha falado. Os professores da Maria, que eram nossos alunos, pediram para ela e seus colegas de classe pensarem juntos numa atividade inclusiva. E, para surpresa geral, pela primeira vez ela falou, né, deu sua opinião e ajudou o grupo a criar uma nova versão do badminton, né, que, como vocês sabem, é uma espécie de mistura entre vôlei e tênis. Primeiro, a duração do jogo foi reduzida para que os alunos com autismo mantivessem sua concentração. O juiz passou a usar uma sinalização visual para que os estudantes surdos entendessem o que estava acontecendo. Em terceiro lugar, a quadra foi redimensionada para facilitar a mobilidade dos cadeirantes. E como desfecho, né, o mais importante, além do badminton ter virado uma atividade mais popular e concorrida, a Maria encerrou, pôs fim a um silêncio angustiante de muitos anos, passou a conversar com todo mundo e melhorou seu desempenho em todas as disciplinas. Bacana, Rodrigo. Acho que a gente, aos pouquinhos, vai criando condições de olhar, né, para um futuro onde todo mundo, de fato, vai poder ser tratado como igual, no sentido né, de um ser humano com os mesmos direitos. A gente costuma falar que, de certa forma, a sociedade, né, o nosso meio, o mundo vai melhorando conforme a escola inclui todos os perfis. Então, eu queria estimular todos a começar o quanto antes. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu gostaria de reforçar, né, 2 pontos super importantes que a gente tratou, que você trouxe aqui para a gente. É a questão de benefícios, né? Então, o que a gente entende de benefícios sociais quando a gente olha para uma educação? O primeiro ponto é a gente traz para dentro quem está fora, quem não se sente parte desse sistema educacional, que ele é tão importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano, né? E o outro ponto é o que você acabou de trazer, é a oportunidade de quem já está dentro aprender a lidar com as diferenças. Antes de me despedir, eu queria lembrar que as estatísticas da educação especial precisam ser lidas, eu diria, com uma combinação de senso de urgência com pragmatismo. E é importante que a gente olhe para a questão da aprendizagem, né, que é o grande objetivo norteador da escola. Né, de acordo com os dados do INEP, 37% dos alunos com deficiência apresentam distorção de idade séria, quer dizer, não alcançaram o nível de aprendizado esperado para a sua idade, e é bom ressaltar que isso não é gerado pela deficiência, mas é gerado por uma pedagogia antiquada. Então, é imprescindível que a gente monitore esses indicadores para que a gente tenha ideia da situação atual e por outro lado, que a gente possa acompanhar, né, medidas que estão sendo implementadas e a gente possa fazer ajustes.
Obrigada, Rodrigo. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para a gravação desse podcast, contribuindo aí com todas as suas experiências e desafios na sua caminhada. Convido a vocês a finalizarem, a realizarem, quem ainda não iniciar o curso de Educação Inclusiva. Bom estudo, pessoal!